ser humano é, por norma, desconfiado com tudo o que é diferente ou que sai um bocadinho das normas. É verdade. Mas ao olhar para este S60 Cross Country, eu sou obrigado a concordar com esse tal de senhor humano. Sobretudo porque, na minha opinião, a V60, com aquele ar mais off-road look, a Cross Country, é das carrinhas mais bonitas do mercado. Funcional, jovem, espaçosa, é para pessoal com vidas ativas e casas no campo e cenas assim. Mas o cliente típico de um S60 não é nada disso. Portanto, ou eu não estou bem a ver o ângulo, ou eu sinceramente não percebo o que é este S60 Cross Country. Sobretudo, como é o caso deste, só com tração dianteira. É que tal como eu, se andar de fato e gravata e calças arregaçadas, parece que vou para a apanha da conquilha, este S60 Cross Country com 6,5 cm a mais de altura ao solo também parece assim um bocadinho desenquadrado. Lá diferente ele é, não haja dúvida nenhuma, mas neste caso diferente nem sempre é melhor. Esta versão de duas rodas motrizes é, no entanto, excelente para andar em maus pisos, subir este ou aquele passeio mais alto e até para enfrentar um ou outro ângulo um bocadinho mais desfavorável, desde que os pisos também não sejam demasiado escorregadios. Este D4 com 190 cavalos, duas rodas motrizes e nível de equipamento Summum é a versão de entrada na gama. Mas este, com meia dúzia de extras em cima, já custa 57.000 euros. E por esse preço, com um bocadinho menos de equipamento, mas com tração às 4 rodas, já se consegue comprar a V60 Cross Country. Obviamente, tratando-se de um Volvo, viajamos num ambiente de grande qualidade, tecnologicamente muito avançado, seguro e muitíssimo confortável. O espaço habitável é razoável, a bagageira é que é curta, nem chega a 400 litros. O 2 litros diesel está bem insonorizado, tem um trabalhar suave, mas a frio é um bocadinho trator e transmite um bocadinho de vibrações ao ralenti. A Geartronic de 8 velocidades é exemplar em termos de suavidade, mantendo ainda assim uma boa capacidade de resposta em modo manual quando optamos por usar as patilhas atrás do volante. Em termos dinâmicos, não só o tato da direção peca por ter pouco feedback, como esta maior altura ao solo de 6,5 cm também compromete um bocadinho o andamento em percursos mais sinuosos. Se bem que não adorna tanto quanto eu esperava ao princípio. Eu achava que por ter assim estas calças arregaçadas isto ia ser um bocado barco nas curvas, mas não. E a suspensão é que também não é tão confortável quanto faria supor esta altura maior. Em certas zonas irregulares até me pareceu um bocadinho seca. Equipada com os pneus 235/50 de perfil em jantes de 18, se formos um bocadinho brutos com o acelerador à saída das curvas, os 400 N de binário máximo que este motor debita vão não só originar algumas perdas de tração, como nos vão fazer aqui lutar um bocadinho o volante, sofrendo aqui um bocadinho de torque steer. Nada de muito grave. Com performances e consumos medianos, eu confesso que este S60 me deixou mesmo baralhado. Eu não sei mesmo o que vos diga. Portanto, vou pedir a vossa ajuda. Deixem-me as vossas opiniões, pode ser?